A trajetória de Keanu Reeves vai muito além das câmeras e dos personagens icônicos que marcaram gerações. Por trás do astro de filmes de ação, existe um homem moldado por perdas profundas, desafios emocionais e uma busca constante por significado. Sua história não é apenas sobre fama ou sucesso em Hollywood, mas sobre resistência humana, compaixão e a capacidade de permanecer gentil mesmo depois de enfrentar dores que poderiam destruir qualquer pessoa. Entre tragédias familiares, amizades interrompidas cedo demais e um luto silencioso que o acompanhou durante décadas, Keanu transformou sofrimento em empatia. Enquanto muitos artistas vivem cercados por luxo e ostentação, ele escolheu a simplicidade, a discrição e a generosidade. É justamente essa combinação rara de vulnerabilidade e humildade que o tornou uma das figuras mais admiradas do entretenimento mundial. O menino que cresceu sem raízes, Keanu Reeves, nasceu em Beirute, no Líbano, em 1964, mas sua infância foi marcada por constantes mudanças e instabilidade emocional. O abandono do pai, ainda nos primeiros anos de vida, deixou uma ausência profunda que nunca desapareceu completamente. Sua mãe, buscando sobreviver e criar os filhos sozinha, mudou-se diversas vezes entre países e cidades, fazendo com que Keanu crescesse sem um verdadeiro sentimento de pertencimento. Durante a adolescência, viveu com diferentes padrastos e trocou repetidamente de escola, sempre sendo o garoto novo. Além disso, enfrentava dificuldades com dislexia, o que tornava o ambiente escolar ainda mais doloroso. Apesar disso, encontrou refúgio em duas paixões: o hóquei no gelo e a atuação. No esporte, sentia pela primeira vez o espírito de equipe e aceitação. Já no teatro, descobriu uma maneira de expressar emoções que não conseguia colocar em palavras. Essa fase moldou profundamente sua personalidade. O sentimento de solidão, a dificuldade em criar raízes e a constante necessidade de recomeçar criaram um homem introspectivo, mas também extremamente sensível às dores dos outros. A decisão de abandonar o caminho comum. Ainda muito jovem, Keanu tomou uma decisão que parecia arriscada para todos ao seu redor: abandonar os estudos e tentar a carreira de ator. Sem garantias, sem dinheiro e sem contatos importantes, mudou-se para Los Angeles em busca de uma oportunidade. Os primeiros anos foram duros. Ele participou de comerciais, filmes pequenos e trabalhos pouco reconhecidos, enquanto enfrentava rejeições constantes. Mas havia algo diferente nele, uma autenticidade emocional que chamava a atenção, mesmo nos menores papéis. O primeiro grande destaque veio com Bill e Ted, uma comédia despretensiosa que acabou conquistando o público. Embora muitos o vissem apenas como um ator carismático, Keanu desejava provar que podia ir além. Aos poucos, começou a buscar personagens mais intensos e desafiadores, recusando o caminho fácil da fama instantânea. Essa determinação vinha de sua própria história. Acostumado à insegurança desde a infância, ele entendia que precisava construir algo verdadeiro. Mais do que fama, buscava identidade e propósito. A amizade que deixou uma cicatriz eterna. Nos anos 90, Keanu desenvolveu uma amizade profunda com River Phoenix. Os dois compartilhavam sensibilidades parecidas e se reconheciam como jovens deslocados dentro de Hollywood. River se tornou uma das pessoas mais importantes da vida de Keanu. A morte repentina do amigo, em 1993, causada por overdose, abalou profundamente o ator. River tinha apenas 23 anos e era considerado um dos talentos mais promissores de sua geração. Para Keanu, a perda não foi apenas profissional,
mas emocionalmente devastadora. Depois desse acontecimento, ele passou a se fechar ainda mais. Embora sua carreira estivesse crescendo rapidamente, especialmente após o sucesso de Velocidade Máxima, o luto silencioso o acompanhava em cada conquista. Essa tragédia foi um dos primeiros grandes golpes que reforçaram sua visão sobre a fragilidade da vida. A partir dali, Keanu começou a enxergar o sucesso de maneira diferente, valorizando menos o glamour e mais os vínculos humanos. Matrix e o auge da fama mundial. Em 1999, Keanu Reeves entrou definitivamente para a história do cinema ao interpretar Neo em The Matrix. O filme revolucionou o gênero de ação e se tornou um fenômeno cultural mundial. Além das cenas icônicas e dos efeitos inovadores, o papel parecia dialogar diretamente com a vida do ator. Neo era um homem em busca da verdade em um mundo artificial, alguém tentando entender seu lugar na realidade. Keanu trouxe uma vulnerabilidade única ao personagem, tornando-o inesquecível. O sucesso foi gigantesco. Ele se tornou um dos atores mais famosos do planeta e acumulou fortuna, reconhecimento e prestígio. Porém, enquanto o mundo o enxergava como um astro invencível, sua vida pessoal caminhava para uma tragédia devastadora. Mesmo no auge, Keanu nunca demonstrou apego exagerado à fama. Continuava reservado, discreto e distante dos excessos típicos de Hollywood. Para ele, a celebridade nunca preencheu o vazio emocional que carregava desde cedo. O amor que parecia trazer esperança. Durante as filmagens de Matrix, Keanu conheceu Jennifer Syme. O relacionamento trouxe ao ator algo que ele sempre desejou: a possibilidade de construir uma família. Quando Jennifer engravidou, Keanu mergulhou completamente na ideia da paternidade. Ele se afastou do trabalho, preparou o quarto da bebê e sonhou com uma vida estável ao lado da mulher que amava. Pela primeira vez, parecia acreditar que poderia finalmente encontrar paz. O casal escolheu o nome Ava Archer para a filha que estava para nascer. Tudo indicava um novo começo. Porém, no final de 1999, a tragédia atingiu novamente sua vida de maneira brutal. A filha nasceu morta, poucos dias antes do Natal. O impacto emocional foi devastador. Keanu e Jennifer tentaram enfrentar o luto juntos, mas a dor acabou afastando os dois lentamente. A batalha silenciosa pela irmã. Enquanto enfrentava perdas pessoais devastadoras, Keanu também travava outra batalha emocional. A luta de sua irmã Kim contra a leucemia. Durante anos, ele reorganizou sua vida para acompanhá-la em tratamentos, consultas e internações. Gastou milhões com especialistas e dedicou grande parte do seu tempo a garantir que ela tivesse as melhores chances de sobrevivência. A doença da irmã reforçou ainda mais sua consciência sobre a fragilidade da vida. Mesmo sendo uma estrela mundial, Keanu entendia que dinheiro e fama não garantiam proteção contra o sofrimento humano. Quando Kim finalmente entrou em remissão, o ator sentiu alívio, mas também carregava as cicatrizes de anos vivendo entre hospitais e incertezas. Essa experiência influenciou diretamente sua decisão de apoiar instituições ligadas ao tratamento do câncer. A humildade que surpreendeu o mundo com o passar dos anos, histórias sobre a generosidade de Keanu começaram a surgir espontaneamente. Funcionários de bastidores, técnicos e pessoas comuns passaram a relatar atitudes simples, mas profundamente humanas. Ele doou milhões de dólares para equipes técnicas de Matrix, ajudou desconhecidos anonimamente e sempre tratou funcionários com respeito genuíno,
diferente de muitas celebridades, nunca utilizou essas ações para promoção pessoal. Fotos dele andando de metrô, sentado sozinho em bancos públicos ou dividindo refeições simples, viralizaram justamente por parecerem improváveis para alguém tão famoso. Porém, essas imagens revelavam muito sobre sua filosofia de vida. Keanu aprendeu cedo que posses materiais não garantem felicidade. Depois de perder tantas pessoas importantes, passou a valorizar momentos simples, conexões sinceras e pequenos gestos de bondade. John Wick e o renascimento emocional. Quando aceitou protagonizar John Wick, muitos acreditavam que Keanu estava apostando em um projeto pequeno demais para seu nível de fama. Mas ele enxergou algo profundamente humano no personagem. John Wick era um homem destruído pela perda da esposa e agarrado às últimas lembranças de amor. Keanu compreendeu aquela dor de maneira íntima. Sua interpretação carregava emoções reais, transformando o filme em algo muito maior do que um simples longa de ação. O sucesso foi enorme e revitalizou sua carreira. Aos 50 anos, ele voltou ao topo de Hollywood, agora com uma imagem ainda mais admirada pelo público. Mais do que um retorno profissional, John Wick simbolizou sua capacidade de continuar vivendo apesar das cicatrizes. O personagem se tornou um reflexo emocional de sua própria jornada, encontrando esperança novamente. Depois de muitos anos evitando relacionamentos públicos, Keanu apareceu ao lado da artista Alexandra Grant. O relacionamento foi recebido com carinho pelo público, que enxergava nele uma nova chance de felicidade. Alexandra compartilhava interesses intelectuais e artísticos semelhantes aos dele, além de compreender sua necessidade de privacidade. Pessoas próximas afirmaram que ela trouxe leveza novamente à vida do ator. Embora discreto, Keanu passou a demonstrar uma serenidade diferente. Não significava a ausência de dor, mas uma convivência mais pacífica com o passado. Esse novo capítulo mostrou que, mesmo após perdas profundas, ainda é possível permitir que a esperança retorne lentamente. O verdadeiro legado de Keanu Reeves. Hoje, Keanu Reeves é admirado não apenas pelos filmes que estrelou, mas pela maneira como escolheu viver. Em uma indústria frequentemente marcada por ego e excessos, ele construiu uma reputação baseada em humildade, empatia e respeito. Sua história prova que sofrimento não precisa gerar amargura. Pelo contrário, pode transformar alguém em uma pessoa mais consciente da importância da bondade. Ele nunca tentou parecer perfeito. Continua sendo um homem marcado por dores reais, lutos profundos e perguntas sem resposta. Talvez seja justamente isso que o torne tão humano aos olhos do público. O maior legado de Keanu não está nas cenas de ação ou nos recordes de bilheteria. Está na forma silenciosa como escolheu tratar as pessoas, mesmo depois de enfrentar perdas que poderiam ter destruído sua capacidade de amar.